revisão? Então, nós já estamos lá na página 27, ok? Temos o primeiro exercício sobre Present Perfect, Just, Already and Yet. E ele pede que a gente escolha as sentenças corretas. Então, primeiro a gente vai dar uma olhada no cartoon que está aí ao lado, para poder escolher quais são as sentenças corretas. E elas são as sentenças A e D. Lembrando, pessoal, que quando você não concordar com as respostas corretas dos exercícios, porque aqui estamos passando brevemente apenas pelas alternativas corretas, pause o vídeo e pense por que esta resposta é a correta. Essa é a melhor maneira de compreender quais foram os seus erros, quais seriam os seus acertos e, finalmente, olhar para essa matéria de uma maneira compreensiva, tá? Não adianta só copiar as respostas aqui do quadro. No exercício 2, a gente se depara com 3 citações. E essas citações, cada uma delas possui um termo em negrito. O que nós vamos fazer nesse exercício 2 é apenas marcar qual é a função desses termos, baseados então lá na revisão que a gente fez na primeira parte, que função que esses termos assumem nessas sentenças no presente perfeito, em inglês. E essas funções são, na primeira citação, já, então o already aí está fazendo a função de já. Já na segunda sentença, o yet faz o papel de um ainda não. E no último excerto, o que a gente tem é um just fazendo o papel de acabei de. Aqui fica muito claro as diferenças dos usos desses termos. Prestem bastante atenção nesse exercício e leiam as sentenças completamente para que não fique então nenhuma dúvida a respeito desses usos, tudo bem? Já no exercício 3, o que se pede é que a gente ligue então os 3 termos aos seus usos. E aí os sentidos se fecham para nós quando a sequência aparece A, C e B. Leiam com cuidado esses usos e essas definições. Essa é a principal parte da gramática a respeito desses 3 novos termos. Já na página 28, a gente continua com exercícios um pouco mais complexos. No exercício 1, pede que a gente use os verbos e as expressões entre parênteses. Então, sempre temos ao final das frases verbos e expressões entre parênteses para completar a conversação que está aí. Bom, o que significa? Significa que nós temos que formar o presente perfeito com esses termos, tá? Então, ele me dá normalmente o verbo principal, que é aquele que eu tenho que passar para o particípio passado, e o termo, né, desses 5 termos que nós viemos estudando até aqui, bem como, bom, no caso da primeira sentença, apenas isso. E nós temos que, pelo sujeito da sentença, deduzir então qual auxiliar usar, se o have ou o has. Bom, vejam a sequência como fica. Have watched yet, para a primeira pergunta, e depois na próxima pergunta, have already seen. Isso aqui, pessoal, é a forma curta do have, tá? Então, apóstrofe, V-I significa have. Already seen, e continuando a sentença aqui, haven't finished, e depois o último termo, yet. Já na próxima fala da Mia, a gente tem haven't started, depois o termo yet, e para finalizar, completamos com I've just remembered. No exercício 2, temos que observar as imagens para depois então escrever frases com as palavras em parênteses para descrevê-las. Para esse movimento é necessário decidir qual termo é mais apropriado para ser usado, just, already ou yet. Bom, na letra A, o verbo principal a ser posto no particípio passado está entre parênteses, print. Bom, sujeito I, auxiliar have, termos just e printed no particípio passado. Seguimos a mesma lógica
para as demais sentenças. Letra B. The movie hasn't finished yet. Letra C. Apóstrofe S, que é a forma curta de has. Already ou just, tanto faz, ambos serviriam. Watched it. Letra D. Have you cleaned up your room yet? E o último termo, have. Pessoal, pausem aqui, voltem e revejam essas estruturas porque elas são muito importantes para a compreensão do conteúdo. Então, por hoje é isso, pessoal. Na próxima aula, então, daremos início ao conteúdo do segundo bimestre. See you soon!